Vamos colocar de pé em 2 Coríntios, somente um versículo, depois os irmãos pode assentar-se. 2 Coríntios 5, 7. Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos repetir todos juntos? Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, te adoramos, porque, Senhor, a tua presença é real nesse lugar. Senhor, muito obrigada, Deus, porque temos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui como corpo de Cristo, Senhor Deus querido, para em comunhão, Senhor, te cultuar. Senhor, que agora, Pai, tu possa trazer entendimento, Pai, diante dessa porção. Fala aos nossos corações, Pai, levando direção, Senhor, levando, Senhor, alegria, paz, levando, Senhor, esperança, Pai, bom ânimo, Deus, em nome de Jesus, Pai, que teu Espírito Santo haja com liberdade nessa noite. Oh, amado, opera nesse lugar, opera da tua forma, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Blinda agora a nossa mente, Deus, contra as distrações, pensamentos. Nós agora, Senhor, levamos cativo tudo aquilo que não se chama pelo teu nome, Senhor. Somente o teu nome aqui, oh Deus, seja a voz desse lugar. Somente o teu nome seja aqui ecoado, Senhor, nesse ambiente, Pai. Nós declaramos um ambiente de liberdade do Espírito, Senhor. Declaramos que esse é um ambiente de cura, de libertação, de salvação, de transformação, Deus, de restauração, em nome de Jesus, Pai. Fique à vontade aqui, amado. Fique à vontade, Espírito Santo. A glória é tua, a honra é tua, Jesus, o louvor é teu. Aleluia, Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Fala conosco nessa noite. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos no nome bendito de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos, amém. Você que está nos assistindo na live, Deus possa abençoar a tua vida nessa noite, que você possa receber essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. E eu queria perguntar para a igreja nessa noite, você se considera uma pessoa de fé? Um minutinho para a gente pensar. Só para a gente interagir. Você se considera uma pessoa de fé? Essa é uma pergunta para nós. Se sim, glória a Deus. Amém. Agora, se a tua fé está um pouquinho, apagadinha, se ela está um pouquinho assim, baixa, nessa noite o Espírito Santo vai avivar a tua fé. Em nome de Jesus, amém? Porque como nós lemos, irmãos, nós não podemos viver, irmãos, acerca do cenário, não podemos colocar, sabe, os nossos medos e ansiedades diante das circunstâncias que passamos. Sabemos que situações difíceis nós vamos enfrentar como cristãos, todo mundo enfrenta. Nós vivemos no mundo real, como o pastor Pedro falou nessa manhã, e nós vivemos as realidades dessa vida, amém? Nós vivemos dias bons, né? Dias difíceis. Nós passamos por desertos também, vales, mas, irmãos, em todos esses momentos, o Senhor é conosco. E em todos esses momentos, essa fé nos acompanha. Amém? Seja no dia bom ou no dia mau, a fé está presente. Porque a fé, irmãos, ela não pode ser uma emoção, um sentimento, mas a fé é uma atitude. Ela é uma ação daqueles que já creem no Senhor, daqueles que já sabem o poder que o nosso Deus pode operar através da nossa fé. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então a gente precisa todos os dias, sabe, nos esforçar
para que a gente possa cada vez mais nos apegar. Aonde? Na palavra de Deus. É nessa palavra. Irmãos, é aqui que todas as promessas do Senhor estão para nós. E é um novo tempo, né? O pastor Pedro pela manhã ele até falou, né, das promessas de Deus, ele linkou, né? Eu amo o Espírito Santo porque ele faz esse link das palavras. Eu falei, glória a Deus, porque está confirmando a palavra e é bom quando a gente tem esse respaldo, amém? Dessa confirmação. E pela manhã ele falou sobre isso, que a gente precisa crer, que a gente precisa ter fé para a gente não esmorecer, mas para a gente avançar. É o mês de celebração. Amém? Mês de junho é o mês de 20 anos de Ibrenje Tijuca. E glória a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E grandes coisas Ele vai fazer. Amém? Quantos creem, irmãos? Grandes coisas Ele vai fazer na tua vida. Grandes coisas Ele vai fazer nesse mês de maio. Porque a fé, irmãos, é para que a gente possa avançar para um novo nível. Amém? O Senhor quer nos levar a um novo nível. Mas como isso vai acontecer, irmãos? A gente crendo nessas promessas, declarando, nos animando todos os dias na palavra do Senhor. E essas palavras aqui, lá em 2 Coríntios, quando falam, né, da fé, 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É bem verdade, irmãos, que quando a gente começa a reparar, quando a gente começa a olhar para os problemas, quando a gente começa a olhar para as situações, a gente tende o quê? A desanimar, porque nós somos humanos. A gente desanima, é bem verdade. Mas essas palavras aqui são de Paulo. E Paulo, ele foi um homem de muita fé também, porque o ministério de Paulo foi um ministério relevante. Um ministério muito bem sucedido. E ele fala, andemos, irmãos. A gente precisa caminhar. Segundo qual a ótica do mundo? Não, a ótica do Senhor, da palavra de Deus. Precisamos crer e tomar posse dessas promessas. Todo o nosso processo, irmãos, espiritual, tudo que a gente vai viver, ela vai passar pelo nível de fé. Então a gente precisa ter uma fé renovada todos os dias. A gente precisa ter uma fé constante e comprometida com o Senhor. Amém? Todos os dias, ao longo das nossas vidas, vamos enfrentar adversidades, vamos enfrentar enfermidades, vamos enfrentar, irmãos, muitas vezes desemprego, vamos enfrentar muitos medos. Mas a gente tem uma arma poderosa que está disponibilizada para nós. Qual é essa arma? A fé. É uma palavra muito pequena, mas ela é muito poderosa. A fé. Uma fé viva, irmãos, ela move montanhas. Uma fé viva, irmãos, ela opera milagres. Então nessa noite tenha fé, porque o poder de Deus está aqui. E você vai sair não vai sair da mesma maneira que entrou, mas você vai sair daqui diferente. Amém? Porque a unção do Senhor já está nesse lugar. Os céus estão abertos sobre nós. Foi a palavra liberada para essa igreja. Irmãos, eu tenho pensado muito acerca disso. Céus abertos, mas o que a gente está fazendo? Para que a gente possa verdadeiramente viver esses céus abertos. A gente precisa de um posicionamento, amém? A gente precisa, sabe, se movimentar. A gente precisa crer, irmãos, tomar posse, agir, orar, buscar e saber, irmãos, que o Senhor está no controle de tudo, amém? O Senhor está no controle de tudo. Aleluia! Tudo bem ou tudo mal, o Senhor está conosco. Se estivermos no dia bom, Ele está. Se estiver no dia mal, Ele está. Se você estiver no dia, irmãos, de choro, o Senhor está contigo. Mas se você também estiver no dia de alegria, o Senhor é contigo. O Senhor é aquele que nunca vai nos deixar só. Isso fala lá onde? Mateus 28:20. Amém? O Senhor é conosco, o Senhor é contigo, aleluia.
Mateus 28, 20 vai dizer, ensinando-nos a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem está falando isso é Jesus. Quem está declarando essa palavra, irmãos, é o próprio Deus. Eu estarei com vocês. Eu estarei até o fim, ou seja, até a consumação dos séculos. Talvez em alguns momentos você diga, o Senhor me deixou, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. Tem horas que a gente vai pensar isso, devido, irmãos, às lutas, devido aos problemas, às gravidades que acontecem. E aí você pensa, o Senhor não olha mais para mim. Mas olha o que a palavra está dizendo para você nessa noite. Ele vai estar com você. Aleluia! Não importa as circunstâncias, o momento. Você precisa crer e clamar o nome de Jesus. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. E essa é a fé que a gente precisa ter, irmãos, diariamente. Amém? E eu quero ir com vocês para um personagem que a gente conhece muito bem. Mas nos fala muito e a gente aprende muito, que é com Abraão. Lá em Gênesis 12. Amém? Gênesis 12, todo mundo conhece. Gênesis 12, irmãos, é uma passagem muito conhecida. Mas nós vamos ler novamente, porque todas as vezes que a gente vai lendo, irmãos, o Espírito Santo, ele traz um novo entendimento para nós, amém? Glória a Deus. Gênesis 2, o Senhor faz uma promessa para aquele homem, uma promessa para Abraão, que até então, irmãos, vivia no anonimato. Abraão vivia no anonimato, estava ali, uma vidinha, vivendo a sua vidinha ali. E aí o Senhor vai falar com ele, ora, disse o Senhor a Abraão, ele ainda não era Abraão, era Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Irmãos, o Senhor vai falar com Abraão acerca de uma promessa muito forte. Uma promessa tremenda para a vida daquele homem. Mas o Senhor precisava que Abraão, ele saísse daquele lugar. Para que aquela promessa se cumprisse, para que ele fosse pai de nações, sabe? Para que ele fosse viver ali o cumprimento dessa promessa. O Senhor fala com ele, sai dessa terra, sai do meio dos teus parentes, sabe? Sai desse lugar. O que Abraão faz, irmãos? Ele duvida? Abraão, ele creu naquela palavra. Abraão, sabe? Ele não tosquenejou, ele não duvidou. Ele falou, mas será? Será que eu vou mesmo? Mas será que o que esse Deus está falando é verdade? Se Deus tem falado algo para você, se Deus tem te dado um comando para esse mês, eu te falo uma coisa, obedeça. Obedeça, amém? Em nome de Jesus, porque Abraão, ele obedeceu. Sai da tua terra. Talvez, irmãos, vai haver momentos em que o Senhor vai pedir para nós algo, vai dizer, olha, deixa isso, abandona isso, muda, sabe, os teus relacionamentos. Vai ter momentos que o Senhor vai pedir algo para nós, irmãos, que muitas vezes vai nos custar. Será que isso não custou para Abraão? Sair do meio do seu povo, irmãos. Sair do meio de tudo. Ele já havia um costume ali onde ele estava. Ele já estava habituado ali na sua moradia, ali com seus amigos, eu creio. Será que não ia custar para aquele homem sair de tudo, deixar tudo por uma promessa? Parece loucura, não? A gente olhando pela nossa visão, gente, mas que loucura, deixa tudo e vem para onde? Deus não deu endereço para Abraão.
Deus não deu o lugar, Ele não deu a cidade, Ele apenas falou, vem, sai. E o Senhor está falando nessa noite, sai desse lugar que você está de frieza. Sai desse lugar que você está de dúvida. Sai desse lugar da incredulidade. Porque, irmãos, o Senhor não pode operar na incredulidade. Se há promessa na sua vida, creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! E Abraão, irmãos, ele obedece. A obediência, irmãos, traz as promessas do Senhor. A obediência move as mãos do Senhor sobre nós. Quantos e quantos aqui relatos a gente vai ouvir de obediência, de homens de Deus que tiveram que lutar, mas obedeceram e foram, irmãos, grandes homens na presença de Deus. E para nós também não é diferente nesse tempo. Muitas vezes a gente está indo, o Senhor está falando, e a gente muitas vezes está retrucando. Mas a gente precisa crer, obedecer e ir diante do propósito daquilo que o Senhor está nos mandando fazer. Amém? Abraão, ele vai, irmãos, Abraão vai peregrinar por muito tempo em terras. Em cada lugar, Abraão vai viver uma experiência com Deus. Abraão vai passar por vários processos. E talvez você esteja passando por processos. Talvez você está em um processo, amém? De amadurecimento, de crescimento. E muitas vezes esse processo é difícil. Mas não desista. Avance. Não desista. Irmãos, creia que o Senhor é contigo, que no final, irmãos, você vai contar a tua vitória. Abraão passou por muitos processos e nós precisamos viver os processos também muitas vezes na nossa vida, processos de crescimento na presença, processos de fé, para que a gente possa cada vez mais dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu não vou parar, mas eu vou avançar. Ainda que eu não esteja vendo nada, Senhor, eu creio que Tu és fiel para cumprir. Em nome de Jesus, não fuja, mas siga. Se está difícil, irmão, suporta o processo. Obedeça, seja fiel ao Senhor. Amém? Não é muitas vezes do jeito que a gente vai pensar. Às vezes a gente pensa assim, mas vai ser desse jeito, o Senhor já falou que vai me dar uma bênção, eu tenho uma promessa, O Senhor já disse, enfim, eu estou aguardando. Não vai ser do seu jeito, mas do jeito do Senhor. Mas saiba de uma coisa, o que o Senhor vai fazer vai ser tremendo e maravilhoso, amém? Vai ser do jeito dele, na hora dele, e ele fará. Eu quero ler em 1 Coríntios 2:9, aleluia. O que Deus está nos dizendo. Olha o que Deus fala para nós, irmãos. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Receba essa palavra. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que Deus tem preparado para a tua vida. É o que Deus tem preparado para a tua história, para o teu futuro. É o que Deus tem preparado para a tua família. Em nome de Jesus, irmãos, é o que Deus tem preparado para essa igreja. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Lá em Jeremias 29:11 também o Senhor vai falar acerca do que Ele pensa sobre nós. Eu sei que pensamentos eu tenho ao teu respeito, ao vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos do Senhor são de paz para a sua vida. Talvez você esteja passando uma turbulência. Talvez você esteja passando por um momento difícil, que você não sabe a solução que virá. Mas olha o que o Senhor está falando. Eu tenho pensamentos de paz para a tua vida. Eu tenho pensamentos bons sobre você. Consegue imaginar um Deus que pensa sobre nós? Um Deus que tem pensamentos de paz sobre a nossa vida?
Muitas vezes a gente está atribulado, ansioso, preocupado, com medo. E o Senhor está dizendo, descansa seu coração. Aquieta teu coração, porque os meus pensamentos são de paz, para vos dar o fim que desejais. Aleluia, para vos dar um futuro de bênção, irmãos. Isso é o que o Senhor tem preparado para nós. Isso é o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Mas nós precisamos, irmãos, crer na sua palavra, declarar essa palavra, viver essa palavra, em nome de Jesus. Fé, irmãos, aleluia, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E Abraão, ele vai, irmãos, ele sai daquele lugar e ele vai avançando para aquilo que Deus tinha para a vida dele. No 3 vai falar assim, eu abençoarei o que te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, é uma promessa muito grande para aquele homem. Eu acho que ele não tinha dimensão do que era. E às vezes, irmãos, a gente se acha tão pequenininho, não é? Diante daquilo que Deus está preparando para nós, e aí a gente fala, será que eu sou capaz? Será que é isso mesmo? Mas é isso que Deus tem para nós. Amém? É isso que Ele está preparando para nós. Aleluia. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Irmãos, o Senhor fala assim, vai, Abraão, vai, parte, deixa tudo. Mas Abraão, ele ainda leva o sobrinho ali, ele ainda leva, né, a tiracolo ali, Ló. E logo depois, eu não vou entrar nesses detalhes, eles se separam, né? Ló vai para um lugar, Abraão vai para outro, porque não era para levar Ló. Às vezes o Senhor vai nos dar um comando e a gente obedece em partes, né? A gente obedece em meia parte. Ah, Senhor, mas só isso daqui, olha. Ah, isso daqui não vai custar nada. Eu estou obedecendo, mas não é obediência total, irmãos. A gente precisa ter obediência total e não parcial. Amém? Mas depois tudo se ajeitou. E Abraão, irmãos, ele foi, seguiu adiante, obedeceu. Foi um homem que viveu, assim, muitas dificuldades, mas em todo o tempo o Senhor era com ele. E é por isso que ele é considerado o pai da fé, porque em nenhum momento Abraão pensou em desistir. Tinha uma promessa para ele, um filho que viria, amém? Sara era estéril, mas o Senhor fez um grande milagre. Abriu a madre ali de Sara, irmãos, porque esse é o nosso Deus, é o Deus do impossível, é o Deus que faz, irmãos, aquilo que a medicina diz, não há mais jeito, e o Senhor faz em nome de Jesus. Muitas vezes diagnóstico que a gente tem visto, não vai mais acontecer, mas o Senhor está dizendo, eu posso, eu faço. Creia, determine, amém? Nós temos orado por milagres, irmãos, e eu tenho dito, eu viverei milagre, em nome de Jesus, eu viverei milagre. Eu também, irmãos, recebi recentemente um diagnóstico aqui do meu ombro, que eu estou quase 100% aqui com o tendão rompido, eu estou tendo dificuldade, até mesmo aqui com o microfone está doendo um pouco o meu ombro, e eu falei para o médico, como assim? Eu não bati, não tive acidente. E ele falou, a causa que eu também não consigo entender. E aí ele falou várias coisas lá, sobre cirurgia e tal e tudo mais. E eu falei, não, Senhor, eu não vou receber essa palavra não. Não vou receber não. Parece loucura para o mundo, mas para o meu Deus não é loucura não. Eu creio, Senhor, que vai me dar um tendão novo. Em nome de Jesus, estou fazendo sim fisioterapia, já comecei a fazer fisioterapia, estou tomando certos cuidados sim, porque a gente precisa, né? Eu não sou ignorante a esse ponto, estou tomando certos cuidados, mas estou falando, Senhor, eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre, eu creio que eu vou ficar curada, em nome de Jesus, sabe? O nosso Deus é o Deus que agiu lá na vida de Abraão. Abraão já tinha quase 100 anos quando recebeu a promessa. Sara era idosa, irmãos. Não tinha mais esperança de um filho. E Deus dá um filho para esse casal. O que é que Deus não pode fazer na tua vida? O que é que Deus não pode fazer na tua história? Aleluia! Irmãos, a gente não tem outra opção. É crer e declarar por fé, irmãos. Nós não temos que ter plano A e plano B, o plano é Jesus.
O plano é Jesus. O plano são as promessas, irmãos. Aleluia! Não permita que as dúvidas muitas vezes, irmãos, afetem a sua fé. Que o diabo muitas vezes tente minar a tua fé, porque todos os dias ele está tentando fazer isso comigo e com você, dizendo, não vai dar jeito, olha a tua idade, olha como é que tá as coisas. Não, isso não vai acontecer. A gente precisa lutar, é um esforço. A gente precisa se esforçar todos os dias para que a gente não venha esmorecer. É por isso que o Senhor vai dizer, tem de bom ânimo, porque Ele já sabia, irmãos, que a gente viveria muitas dificuldades e que as dúvidas viriam. Mas a gente vai repreendendo essas dúvidas em nome de Jesus, porque não é isso que o Senhor quer, não é isso que Ele deseja para nós. O que Ele deseja para nós é que a gente viva ao nível de fé, porque isso agrada a Ele. E todas as vezes que a gente se movimenta em fé, irmãos, os céus começam a agir ao nosso favor. Aleluia! Todas as vezes, irmão, que a gente começa a declarar, Senhor, Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus que me sara. Tu, Senhor, eu nasci perfeita, Deus. Não, eu nasci perfeita. Isso aqui não é meu. Porque lá Isaías vai falar que na cruz Ele já levou tudo isso pelas suas pisaduras. Eu e você fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. E o nosso corpo é curado, amém? O nosso corpo é curado em nome de Jesus. Aleluia, não tenha dúvida, mas creia que o Senhor é poderoso. Aleluia. Glória a Deus, eu creio, irmãos, que Ele já está fazendo. Assim como o Igor falou na semana passada, e eu fiquei, meditando, fiquei, pensando nessa palavra, que quando aquele mar, ele ia se abrir, irmãos, o Senhor já estava abrindo, já fazia tempo que estava se abrindo, mas o povo não estava vendo, não estava se apercebendo, mas o Senhor já estava fazendo até chegar ali, aquele mar se abrir por inteiro. O Senhor já começou a fazer, irmãos. Eu creio em nome de Jesus. O Senhor já começou a mover em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha esperança, irmãos. Aleluia. O Senhor já começou a fazer. Ele vai fazer grandes coisas. Aleluia. Glória a Deus. Fé, irmãos, para a gente chegar à terra prometida. Amém? Fé para a gente, crer que essa terra prometida já está chegando. Em nome de Jesus. Fé para você pisar em nome de Jesus e dizer, Senhor, eu sei, Pai, que eu vou viver o melhor, Senhor, que Tu tens para mim. A fé, irmãos, é algo maravilhoso que a gente precisa aplicar nas nossas vidas. A fé parte de uma ação, amém? E eu quero falar de uma personagem muito conhecida, que é aquela mulher do fluxo de sangue. A fé daquela mulher foi uma fé sobrenatural. É tanto que até hoje a gente fala dela. Ela não tinha nome, mas aqui vai falar, amém? Acerca da história dela. Lá em Mateus, no capítulo 9, Mateus 9, do 19 até o 22. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus levantou-se e seguia também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Irmãos, é uma história muito conhecida e uma história também que nos fala de um sofrimento dessa mulher que há 12 anos vivia com esse problema. Imagina, irmãos, eu não sei quanto tempo
você está vivendo alguma dificuldade. Eu não sei quanto tempo você está passando por um deserto. Eu não sei quanto tempo, sabe, você está esperando uma resposta. Mas deixa eu te falar, 12 anos é um tempo considerável. É ou não é? Para uma enfermidade do nível no corpo daquela mulher. Aquela mulher, irmãos, vivia com aquela hemorragia dia e noite. Ela já tinha sido desenganada pelos médicos. Para ela, naquele tempo, não tinha mais solução, porque ela já havia gastado todos os seus recursos. Tudo que ela tinha, ela já tinha ido atrás para procurar um tratamento para ela, mas não tinha mais tratamento. Ou seja, ela não tinha mais esperança. Ela não tinha mais para onde buscar, para onde ir. Era como se a gente pudesse falar, um caso perdido. Um caso perdido, não tinha mais jeito. Mas, irmãos, caso perdido para o nosso Deus tem solução. Caso perdido para o nosso Deus, irmãos, tem milagre. Aleluia. E aquela mulher, irmãos, eu creio que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que era um homem que curava, um homem que estava ali proclamando, mas ele era um homem diferente. Era um homem que onde ele chegava, as multidões o acompanhavam. E ele ali, irmãos, ele tinha compaixão daqueles que chegavam até ele. Então essa mulher, ela vai até Jesus. Ela vai procurá-lo. E ela, irmãos, ela nutre uma fé dentro dela tão forte, que ela diz, se eu apenas tocar na orla dele, eu não preciso nem chegar perto, eu não preciso nem vê-lo, mas se apenas por trás ali, eu tocar na orla dele. O que ela diz? Se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Veja que ela determina, irmãos. Ela determina ali o seu milagre. Ela diz, se eu apenas. A gente precisa, sabe, aprender com essa mulher. Determine o seu milagre. Determine, irmãos, aquilo que você está, sabe, fazendo plano para esse mês de maio. Seja firme na sua fé, seja firme na palavra, seja firme na sua oração. Determine e diga, Senhor, eu creio. Eu não sei como tu vais fazer, mas eu sei que tu vais fazer. Eu não sei como tu vai abrir essa porta, mas eu sei que tu vai abrir, Senhor. Eu não sei, meu Deus querido, até que ponto tu pode agir, Senhor, ó Deus, em determinado lugar, mas tu pode, Senhor, porque tu és o Deus que pode todas as coisas. E aquela mulher, irmãos, ela vai de encontro a Jesus, e é uma história incrível de uma fé inabalável. Uma fé inabalável, que a gente pode relatar. Uma fé, irmãos, que foi movida, foi nutrida ali. E ela vai ao encontro de Jesus. Ali ela recebe o quê? Ela recebe o seu milagre. Ela vai até Jesus. Ela tem uma atitude. Quais têm sido as nossas atitudes nesse tempo, irmãos? Diante do problema e da luta que a gente está passando. Será que a gente tem se acomodado? Será que a gente, sabe, já está até certo ponto, sem nem vontade de orar? Sem nem vontade de buscar ao Senhor? A gente tem sido uma igreja muito ativa. Nesse lugar aqui tem oração, amém? Nesse lugar aqui tem clamor, tem busca, nós temos atividades a semana toda. Então, se você está desanimado, se você está triste, vem para a igreja. Vem para esse lugar. Vem para a comunhão, irmãos, porque aqui a tua fé é alimentada através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, irmãos? A palavra do Senhor. Para de ficar dando ouvido às outras vozes que estão aí, irmãos. São muitas vozes nesse tempo para nos confundir. São vozes, muitas vezes, irmãos, que vão minar a nossa esperança. Ah, tu tá vendo como é que tá? Ó, o negócio tá difícil, o negócio tá brabo, o negócio tá complicado. As notícias são mais mesmo. São difíceis e são notícias que a gente não quer ouvir. Mas vamos filtrar, irmãos,
os nossos ouvidos com essas notícias, amém? Vamos filtrar. Há muitas vozes tentando confundir a nossa fé. Há muitas vozes tentando fazer com que a gente pare, irmãos. Você está firme, você está buscando ao Senhor, você está no propósito e muitas vezes vem, sabe, situações, você começa a ouvir e aí aquilo vai desanimando você vai deixando de vir à igreja, você vai deixando de buscar, de orar, de ler a palavra e muitas vezes quando a gente vê, a gente está totalmente desanimado. Vamos para a igreja? Ah, não, acho que hoje não vai dar para mim, não, acho que hoje estou desanimada. Irmãos, venha para a igreja, venha para esse lugar, porque aqui, irmãos, a gente tem uma palavra de fé. Porque aqui, irmãos, nessa comunhão o Senhor ordena as suas bênçãos. Porque aqui, irmãos, eu creio que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, em nome de Jesus. E aquela mulher, irmãos, ela perseverou, sabe? Tinha uma multidão para ela passar. Tinha obstáculos para aquela mulher. O que ela fez? Ela falou, acho que eu não vou não, porque quando eu chegar lá perto, acho que vão me barrar. Quando eu chegar lá perto, eu acho que eu vou ser ali, sabe, tirada do meio deles, porque eu estou impura, eu sou imunda, né? Naquele tempo, essa situação dessa enfermidade era uma impureza. Talvez ela tivesse pensado, acho que eu não vou não, acho que eu vou desistir. Já estou enferma mesmo há 12 anos, vou ficar com esse problema. Não, irmãos, ela persistiu. A fé também é persistência, amém? A fé também a gente precisa persistir. A gente precisa, irmãos, sabe, buscar ao Senhor. Buscar Ele todos os dias, com entendimento, aleluia, com fé. Então a história dela, ela perseverou, mesmo em meio às aflições, o Senhor nos promete, irmãos, que Ele vai nos dar vitória, que Ele vai nos sustentar. Ele nos incentiva todos os dias, irmãos, a ter bom ânimo, aleluia. O Deus de milagre vai fazer um milagre, irmãos. Eu creio na tua vida, em nome de Jesus. O pastor Pedro falou aqui pela manhã, irmãos, que crises a gente vai viver, mas a gente vai confiar e a gente vai crer. E vamos tomar posse das promessas do Senhor. Aleluia, fé para tomar posse das promessas do Senhor. Você crê nisso, irmãos? Eu creio, em nome de Jesus, fé sim. Aleluia. E eu queria destacar, irmãos, 2 pontos aqui, para a gente caminhar para o final. Quem vive pela fé depende totalmente da palavra de Deus. Quem vive pela fé, irmãos, vai viver totalmente na dependência da palavra de Deus. Irmãos, é bem verdade, irmãos, que depender totalmente dessa palavra não é fácil, mas é necessário. Vamos ler lá em Romanos 10, 17. Aleluia. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? A fé vem, em outras versões, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, você tem essa palavra na tua casa, amém? Você tem essa palavra, você tem esse tesouro, você tem essa riqueza dentro da sua casa. Você tem essa palavra para que você possa abrir ela logo pela manhã. E ali você já ser alimentado. Porque tem dias que a gente vai acordar sem ânimo. Tem dias que a gente vai acordar triste. Tem dias que a gente vai acordar, irmão, sem esperança. Mas abra a palavra e ouça a voz do Senhor. Abra a palavra e creia no que você está lendo. E se você não entender, fala, Espírito Santo, abre a minha mente para eu entender. Peça ao Espírito Santo entendimento. Leia a palavra do Senhor e ande na dependência dessa palavra, nas promessas do Senhor. A palavra nos ensina, irmãos, aleluia, a depender do Senhor. Não depender de situações, de pessoas, mas depender totalmente do Senhor. Porque, irmãos, o Senhor nos garante que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Lá em Isaías
64, 4, vai falar sobre isso. O Senhor trabalha em favor daqueles que aguardam, daqueles que buscam por eles. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se ouviu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você tem esperado no Senhor? Amém, igreja? Você tem esperado? Então continue esperando. Amém? Com fé, em nome de Jesus, porque Ele está trabalhando ao teu respeito. O Senhor está agindo em teu favor, querido. Ainda que você não esteja vendo, mas Ele já está fazendo. Em nome de Jesus, Ele já está movendo, amém? Talvez não seja hoje nem amanhã, mas o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia! E o segundo ponto que eu quero falar, quem vive pela fé, obedece. Amém? Quem vive pela fé tem que viver na obediência. Vai falar para nós lá em Hebreus 11, 8 até o 29. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, irmãos, a fé é a certeza daquilo que você não está vendo. Você ainda não está vendo, mas tem a convicção de que vai acontecer. Amém? Então, irmãos, enquanto você aguarda, obedece ao Senhor. Ouve a voz do Senhor e cumpra aquilo que o Senhor está te pedindo para fazer. Amém? Em nome de Jesus, pela fé, irmãos. Pela fé. Aqui vai falar dos heróis da fé. Vai falar, sabe, de muitos aqui. Esses homens alcançaram aqui, sabe, algo tremendo nas suas vidas. Porque em todo tempo, irmãos, mesmo nas dificuldades, eles estavam obedecendo ao Senhor. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. É melhor a gente, irmãos, doar aquilo que o Senhor está pedindo e dizer, Senhor, por ti, Pai, eu vou fazer isso. Eu não estou, Senhor, entendendo, mas eu sei que é o melhor para a minha vida. Então obedeça e confie no Senhor, porque fé também é confiar. Lá em 1 João 5, 14 ao 15. Hoje é bastante Bíblia, né, Andressa? Glória a Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então essa é a nossa confiança, igreja. Essa é a tua confiança, meu querido. Confia no Senhor, porque tudo que a gente pede, crendo, segundo a vontade dEle, não é segundo a nossa vontade, amém? É segundo a vontade do Pai, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle é sempre boa, irmãos. A vontade do Senhor é sempre maravilhosa. A vontade do Senhor é sempre, irmãos, incrível. Aleluia! Ele nos ouve, irmãos, e Ele faz, aleluia. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você tem pedido ao Senhor? Tem orado ao Senhor? Então creia. Creia que Ele vai te responder. Creia que Ele vai fazer. Creia que já está vindo a tua resposta. Amém? Em nome de Jesus, creia, irmãos. Aleluia. Nós contaremos milagres nesse lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Dependa, obedeça e confie. Amém? Se de toda essa palavra, de tudo que eu falei aqui, se algo eu quero deixar nessa noite, é isso, dependa do Senhor, totalmente do Senhor, totalmente da sua palavra. Obedeça ao Senhor, amém? Obedeça a sua voz e confie no Senhor de todo o teu coração.
Confia no Senhor, irmãos, porque o futuro que Ele tem para a sua vida é um futuro de paz, como a gente acabou de ler aqui. É um futuro de paz, aleluia. Aleluia. Eu quero ler mais um versículo aqui em Marcos 11, 22, 23 e 24, que é o poder da fé. Marcos, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir, crede que recebeste, assim será, e será assim convosco, porque a minha versão está outra. Mas glória a Deus, irmãos, porque através da oração nós desenvolvemos a nossa fé. Através da oração nós conhecemos mais Jesus. Através da oração, irmãos, a gente começa a confiar mais no Senhor. Porque é através da oração que a gente vai sendo moldado. É através da oração que a gente vai sendo tratado. É através da oração que o Senhor vai falando conosco. É através da oração que o Senhor vai abrindo o nosso entendimento. É através da oração que o Senhor vai abrindo os nossos olhos. Aleluia. É através da oração que o Senhor vai enchendo o nosso coração de fé, de esperança, de bom ânimo. Tenha esperança para esse mês de maio. Aleluia, creia, irmãos, em nome de Jesus. O Senhor fará coisas extraordinárias. Em nome de Jesus, já começou o mover. Já começou o sobrenatural de Deus. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio por fé que o Senhor vai fazer coisas gloriosas através da nossa fé. A fé viva e inconstante, a fé viva e inconstante, construída na presença do Senhor. Vamos alicerçar a nossa fé na palavra, na obediência, amém? Na oração, irmãos. São armas que nós temos, que estão disponibilizadas para nós nesse tempo. E muitas vezes a gente fica buscando recurso, que muitas vezes não vai trazer os resultados que queremos. E a gente muitas vezes está teimando. E está buscando algo que o Senhor está dizendo, não é nesse caminho, não é por aí. As bases da fé na minha presença. A base da nossa fé na presença do Senhor, irmãos. Não é em outro lugar. Amém? Não é em outro, né? Não é em outro lugar, mas é na presença do Senhor. As raízes da nossa fé precisam estar fundamentadas na presença dEle. Então busca o Senhor, sabe? Todos os dias declare a palavra do Senhor na tua casa. Obedeça ao Senhor, viva uma vida constante de fé. Amém? Em nome de Jesus, você recebe essa palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia.